Então é muito importante nós entendermos isso. Método é uma coisa, técnica é outra. Então, onde nós vemos isso também? Nós vemos entre terapeutas em geral, eu digo também daqueles que estão exercendo nos seus templos religiosos alguma metodologia de amparo ao outro, seja no aspecto mental, emocional ou físico. É uma prática terapêutica que é empregada entre os messiânicos, entre os evangélicos, entre os espiritistas, por exemplo. Vamos pegar os espiritistas, que é a nossa base educativa, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista doutrinário, e no espiritismo nós temos isso também, temos técnicas para cuidar do outro, em todos os aspectos. E as técnicas são boas ou são ruins? Toda técnica é boa, mas nós precisamos traçar estratégias para que nós possamos, ou para que essas técnicas sejam úteis para que resolvamos um problema. Não adianta desconhecermos o problema e acharmos que tudo se resolve com o antigripal. No espiritismo também, costumamos falar isso sempre. É claro que as pessoas não gostam muito quando falamos isso, mas nós repetimos as velhas práticas esperando resultados diferentes. O que acontece? Algumas vezes, sim, os resultados acontecem, a pessoa se sente melhor, mais bem disposta, acaba saindo da casa espírita, não retornando mais, e nós achamos, cumprimos a nossa boa parte. Outras vezes, o resultado que nós esperamos não é o mais satisfatório, mas nós conseguimos atingir algum objetivo. E ficamos, enquanto terapeutas espíritas, felizes com o resultado que nós conquistamos. Só que o resultado foi parcial. E por que foi parcial? A resposta que se costuma dar em Eu Sei o Espiritista é porque o outro, o consulente, aquele que está sob os nossos cuidados, ele não fez a sua boa parte. E qual seria a boa parte? Daí nós elencamos uma série de fatores: não fez a reforma íntima, não está seguindo as orientações que foram passadas na casa espírita, ele, por exemplo, não tem fé, e várias outras desculpas para a nossa ineficiência. Por que ineficiência? O espiritismo não resolverá todos os problemas de ordem humana, da vida humana. O reiki não resolverá, o jorei não resolverá, porque é necessário que cada um, terapeuta e também aquele que se submete à terapia, tenha o exato discernimento de o que está acontecendo com ele, antes de tudo, para que depois ele consiga, sim, conhecendo o problema, ou seja, conhecendo a si mesmo profundamente, ele possa saber qual é a metodologia, aliás, qual é a técnica que, dentro da metodologia, que começa com o conhecimento da causa, ele consiga colocar a melhor técnica dentro de um sistema terapêutico que vá trazer a ele bons resultados. Boa noite também aqui no Instagram para Nerli, Josiane, boa noite, Cecinha, São Maurício, Aldenice e acho que é Jaquer M, 39. Boa noite, paz e luz. Boa noite aqui no Facebook também para Mara Siqueia. Gratidão pela presença de todos. E continuando, então estamos falando de técnicas. Então, é normal, qualquer deslumbramento que nós tenhamos para um segmento terapêutico ou outro, nós queremos rapidamente que nos passe a técnica. A técnica parece o toque de Midas, ou a pílula mágica, como nós costumamos dizer, que resolverá todas as questões. Não é. A técnica pressupõe-se que a técnica seja decorrente do entendimento do problema, para que, entendendo o problema, eu trace estratégias de atuação, e nestas estratégias de atuação, aí eu aproveitarei esta ou aquela técnica que caberão dentro da minha estratégia. É simples assim. E ficará mais simples ainda conforme nós avançarmos neste assunto que eu achei bastante interessante, que é o sistema imunológico. O reiki é o tema, o reiki e o sistema imunológico. Ah, mas você vai falar só de reiki? Não, o que eu vou falar hoje, o que eu falarei hoje, servirá para qualquer prática terapêutica e servirá ainda mais para a vida particular, para o indivíduo, para que ele possa compreender também o que está acontecendo consigo mesmo. Então, uma vez feita, então, essa nossa breve introdução, e será breve, eu não vou entrar com minudência sobre o assunto, porque eu deixo aqui uma base que servirá de fonte de interesse para novas pesquisas individuais. Então, nós vamos prosseguindo e passando assim os nossos slides. Suponhamos então, você, terapeuta, você enquanto terapeuta, qual método utilizaria para amparar uma pessoa que diz sentir? Se você for espiritista, se você for
um messiânico budista, se você for um terapeuta holístico, aquele que pratica terapias integrativas e complementares reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, hipnoterapeuta, massoterapeuta, ayurveda, aromaterapeuta e qualquer uma dessas terapias reconhecidas pela OMS, você na condição de terapeuta, qual método você utilizaria para amparar uma pessoa que diz sentir? Veja bem, eu perguntei qual método, eu não disse qual técnica, porque o método, como nós já dissemos, precede a técnica. Então a pessoa chega para você, vamos pegar novamente o exemplo do espiritista, porque somos espiritistas, antes de sermos senseis de reiki, somos espiritistas. Então a pessoa chega para você na casa espírita, você a recebe muito bem, e você pergunta, e aí, tudo bem? Como que você vai? E ela diz assim, não está muito bem. Daí você, sério? Por quê? O que está acontecendo? Eu me sinto cansado, eu sinto que a minha imunidade está muito baixa, eu me resfrio facilmente, eu sinto dores, tenho dificuldades emocionais, eu não consigo me amar, não consigo amar mais o meu esposo, não tenho mais aquele brilho nos olhos quando eu vejo o meu esposo, minha esposa, me sinto desmotivado, tenho ansiedade muitas vezes, falta de ar, falta de vitalidade. O que você faria? Vou dar meio segundo para que vocês possam pensar. Passado o meio segundo, é natural que nós lembremos da técnica. Sim, o espiritista vai tentar confortar a pessoa e dizer, olha, você vai assistir um evangelho, uma preleção evangélica agora, e depois você será encaminhada à Câmara de Paz. E a Câmara de Paz funciona assim, você relaxa, fica tranquilo, ou tranquila, abstrai de todos os seus problemas, respire fundo e conecte o seu pensamento a Jesus. E lá você peça a Jesus para receber tudo aquilo que você necessita. E aí, ela não fala, o espiritista não fala, mas ele imaginará que a fluidoterapia, que é a projeção de fluidos magnéticos sobre o campo áurico, estou especificando, porque nem isso o espiritista vai pensar, mas a projeção de fluidos magnéticos sobre o campo áurico vai trazer a recomposição energética que vai eliminar o cansaço, vai trazer o fortalecimento que vai aumentar a imunidade, vai tratar o ponto de desequilíbrio emocional, ou seja, que o espiritista, e aí a gente já vai lá para a câmara onde se aplica o passe, se colocar no lugar do operador de passe, do passe magnético, da fluidoterapia, da terapia magnética, em que o operador, sabendo que a pessoa tem problemas emocionais, vai focar toda a sua concentração no campo mental e no coração da pessoa, como se o problema estivesse realmente na mente e no coração. Porque o inconsciente coletivo faz com que nós pensemos isso, que os problemas emocionais estão na mente e no campo cardíaco, no coração. E não é mentira, não é mentira. Porém, esses sintomas que continuam, desmotivação, dores, ansiedade, falta de vitalidade, podem e deverão ser, em boa parte das vezes também, problemas de ordem fisiológica. Ou seja, são problemas do próprio corpo. Como que a pessoa vive a sua vida? Qual é a sua rotina de vida? Ela dorme bem, se alimenta bem, ela cuida bem do seu corpo, fica muitas horas na frente da televisão ou com o celular, ela se irrita com facilidade. Então existe por detrás desta sintomatologia algo que nós desconhecemos, mas nós deduzimos que basta aplicar a fluidoterapia sobre determinadas regiões do corpo e a alma estará satisfeita, resolveremos todo o problema. E nós veremos, neste pequeno exemplo, eu peguei só um exemplo como ilustração, para que nós entendamos que não. E o exemplo é justamente o sistema imunológico e a correlação espírito e matéria, para que nós entendamos que existem outros fatores que poderão ser os causadores disso. E é por isso que, em desconhecendo quais são estes fatores, em não nos aprofundando e não estudando mais as problemáticas de forma holística, ou seja, mente, corpo e espírito, nós acabamos inconscientemente ou no imaginário coletivo, deduzir que o problema é na mente e no coração. E ponto passivo. Então, se eu, ou se vocês imaginaram agora, eu vou realmente aplicar a minha técnica, não o método, a técnica, neste e naquele setor do corpo, continuam, sinto dizer, mas limitados no seu entendimento de o que é uma terapia. Precisam primeiro entender, a técnica não é mais importante, eu vou refrisar isso toda vez. O importante é o método
que se utilizará de determinada técnica conforme o conhecimento da problemática. Não precisa ser um conhecimento exato, mas um conhecimento das possíveis causas para que eu trace uma estratégia e vai experimentando, eu vou experimentando. Bom, eu acho que o problema é X, então, para o problema X, eu vou utilizar esta e esta técnica, e daí eu colho o resultado. Mas quando eu não faço isso, eu desperdiço energia. Não desperdiçar no estrito senso da palavra, mas o desperdiçar de não ser mais efetivo, ou seja, colher resultados mais concretos do que eu estou colhendo atualmente. Se quiserem também fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Vou olhando vez por outra no Facebook e vez por outra aqui no Instagram também, tá? É só fazer a pergunta, assim que eu ver eu já respondo. Então, seguindo no nosso slide, a definição de método e técnica, agora a definição concreta, é que a relação entre método e técnica é semelhante à relação entre estratégia e tática. A técnica está subordinada ao método, sendo sua auxiliar imprescindível. Tracei o método, preciso da técnica. Tenho a técnica, mas não tenho método, eu não tenho nada. Continuando, o método se caracteriza como conjunto das diversas etapas ou passos que devem ser dados para a realização da pesquisa. Esses passos são as técnicas. Então, o método se caracteriza como um conjunto de diversas etapas. Eu tenho que ter um método, ou seja, uma estratégia, e vou, dentro dessa estratégia, em várias etapas, diluindo ou resolvendo cada uma das problemáticas do indivíduo humano. Então, este método precisa ter traçado baseado em uma pesquisa ou uma investigação. E os objetos de investigação determinam o tipo de método a ser empregado. O princípio, então, de todo atendimento terapêutico, em qualquer setor que seja, deverá, portanto, ser a anamnese. Falamos disso na semana passada, da importância da anamnese bem feita. Nós vimos também, nos nossos trabalhos terapêuticos na casa espírita, a anamnese como um mero registro daquilo que a pessoa fala. E, vez por outra, nós fazemos registros que não servem para nada. Que tipo de registro? Registramos, por exemplo, a pessoa falou que está feliz, a pessoa falou que depois que começou o tratamento ela está muito melhor, a pessoa diz que melhorou financeiramente, melhorou da saúde. Isso não nos interessa, porque isso já está resolvido. Concordam ou não? Isso já está resolvido. Então, nós estamos ocupando espaço na ficha de anamnese para constar aquilo que nós não temos o que fazer, o que resolver. O que precisa ser constado numa ficha de anamnese é as querelas, ou seja, a queixa principal da pessoa. Qual é a queixa principal? Comecemos por ela. A queixa principal é uma enxaqueca insolúvel. Tá? Da enxaqueca insolúvel, há variações de desequilíbrio, que são a tristeza, as noites mal dormidas, o mau humor, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que ter essa expertise de entender o que eu tenho que anotar primeiro. Haverão pessoas que falarão, e não trarão nada que eu possa registrar. Aí entra outra expertise, de saber interromper a pessoa, não dizendo, tá bom, você não está falando nada com nada, eu preciso saber o que você tem. Não é isso, mas é a expertise de envolvê-la com perguntas ou colocações pontuais que provoquem nela a necessidade de expor o seu real problema. Do tipo, vou dar um exemplo, a pessoa chega para você, terapeuta, e diz, nossa, eu dei até esse exemplo semana passada, o meu problema é meu esposo é impaciente, intolerante, tudo que fala para ele quer ter a razão, e isso e aquilo, e o meu esposo para lá, meu esposo para cá. Percebemos nessa fala que a pessoa não expôs qual é o seu problema. Ela apenas tem como problema o comportamento do outro, aquilo que ela não pode e não é capaz de mudar. A única coisa que ela pode mudar é a si mesma. Então, nós envolvemos a pessoa, não interrompendo abruptamente. Não, mas você não veio aqui para falar do seu esposo, você veio para falar de você. E você, o que você tem? Isso vai quebrar uma vinculação empática que é muito importante para que nós tenhamos as informações que nós queremos. Então, envolvemos-la de uma outra forma. De que forma? Dizendo, nossa, sério? Empatia. Mas me diga uma coisa, como você se sente nestes momentos? E daí a pessoa vai falar, eu fico com uma forte dor de cabeça, eu fico muito triste, eu tenho raiva, eu tenho vontade de pegar o rolo de macarrão e bater na cabeça do meu marido, tudo isso. E daí nós pegamos vários aspectos, ainda não pegamos a questão principal, ou seja,
o princípio da causa das aflições ainda não pegamos, mas pegamos vários pontos de desequilíbrio. Nesses pontos de desequilíbrio, nós vemos que ela tem raiva, que ela tem tristeza, que ela se sente desmotivada, e isso é digno de nota, e nós anotamos na ficha de anamnese, porque baseado na ficha de anamnese é que nós traçaremos a nossa estratégia para a nossa estratégia ou a metodologia da nossa terapêutica, da terapêutica que nós entregaremos a ela. Quando nós tivermos a estratégia, e nós veremos isso a partir destas sintomatologias que nós trouxemos no começo, cansaço, ansiedade e tudo mais, como que nós vamos procurar isso? Baseado nesta sintomatologia que nós conseguimos registrar, criamos um método. Olha, eu acho que isso é por causa daquilo, baseado porque tais condições favorecem esta sintomatologia. Então eu vou me atentar a estas condições que estão relacionadas a tal setor da alma, a tal setor do corpo. E assim eu vou trabalhando conjuntamente de forma holística, mente, emoções e também o corpo físico, ou mente, espírito e matéria. Tudo bem? Então, a parte importante, eu falarei isso várias vezes quando falar de terapia. Parte muito importante, saber coletar dados em uma entrevistação de anamnese, para que nós tenhamos depois, baseado nesses dados iniciais e depois de um longo período terapêutico, os dados suficientes de registro em registro para saber se houve uma evolução clínica e o que foi resolvido nessa evolução clínica e o que não foi. E o que não foi é o que eu vou trabalhar em uma nova estratégia a seguir. E é assim que nós avançamos para a cura do outro. Tudo bem? Então, sem perguntas por enquanto, vamos lá. No próximo slide, nós colocamos então, pois bem, durante a entrevistação prévia, você registrou em prontuário de anamnese os sintomas narrados pelo cliente. Quais foram os nossos sintomas de exemplo? Cansaço, baixa imunidade, dificuldades emocionais, de dar e receber amor, ansiedade e falta de vitalidade. A pergunta é, como definir o método e técnicas úteis a este caso? Qual caso? Essas sintomatologias. Então, nós vamos ver que você poderá ser um terapeuta, veja bem, as condições que nós colocamos anteriormente. Você poderá ser um terapeuta generalista, do tipo clínico geral, ou ser um especialista. Você escolhe o que você quer ser. É lógico que nós não podemos nos especializar, aliás, podemos, mas é difícil nos especializarmos em todas as áreas do conhecimento. Mas é importante que nós tenhamos ideias mínimas de cada uma das áreas de conhecimento para que minimamente possamos fazer pesquisas para não estagnarmos no auxílio que poderemos entregar ao outro. E simplesmente sermos generalistas. Não, entra lá, no caso do espiritista, você vai passar por uma questão de passes e depois, se não melhorar, a gente vai migrar você para um outro tipo de tratamento de fluidoterapia, outro tratamento de passes, que muda a técnica, mas não muda a estratégia, tá? Então vai mudar a técnica, mas a estratégia vai ser sempre a mesma. Fluidoterapia, fluidoterapia, fluidoterapia. Tá? Tá com dor de cabeça? O problema é na cabeça. Às vezes não. Tá com dor no estômago? O problema é no estômago. Às vezes não. Ou muitas vezes não. Então você poderá escolher ser um clínico geral e fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, ou ser minimamente um especialista, aquele que pelo menos tem a noção para poder pesquisar e servir melhor. Então, no primeiro caso, o generalista, o clínico geral, seu atendimento não considerará as causas dos sintomas. Por isso, empregará as técnicas aprendidas em sua qualificação. Ou seja, eu não estou considerando sintomas. Eu sei que a pessoa está reclamando de uma dor muscular, eu vou dar relaxante muscular. Depois de 8 dias, 20 ou 30 dias, você volta aqui. Se não melhorar, eu evoluo para dentro da minha... Eu passei isso no nosso curso Vida Desperta com Reiki, e tem uma tabela ou uma classificação, uma tabela não, mas é um protocolo de atendimento médico. Neste protocolo, é justamente isso que se faz. Está com uma dor muscular, primeiro prescreve-se medicamento X. Depois de tantos dias, se não melhorar, evolui para um outro medicamento similar, um pouco mais forte, ou com alguma variação no seu quimismo que favoreça eventual problemática que está catalogada lá naquele protocolo de atendimento. Mas, o que aconteceu aí? Eu não estou considerando as reais causas, as causas reais do problema. Eu estou deduzindo que aquela medicação possa fazer efeito. E aí nós vamos, como diziam os mais antigos, entuchando o paciente de medicação, intoxicando o fígado, prejudicando os rins, e aí sucessivamente, até descobrir que não,
No final, doutor, já faz 6 meses que eu estou vindo aqui, as dores continuam as mesmas ou só melhorou um pouquinho? Ah, sei. Então vamos fazer outros exames. Supondo que ele já tenha passado alguns exames de imagem, outros laboratoriais e tal, ele vai avançar para outros exames. Mas aí eu já fiquei 6 meses sofrendo sem antes ele investigar a fundo quais eram os problemas ou a causa do problema que me gerava a dor, o desconforto. Então, não há uma convicção neste sentido para que se trace para que se tenha um quadro de melhora em vista. Não existe. Mas, no segundo caso, no caso do especialista, você considerará o quadro sintomatológico apresentado, bem como eventual deficiência anatomofisiológica dos corpos, tanto físico como energético, para então escolher as técnicas que comporão a metodologia que será empregada de forma específica e não mais generalista. Compreenderam como funciona? Eu considero as possíveis causas e trabalho racionalmente com técnicas que possam resolver aquelas causas. E eu não estou falando aqui de um precedente que há no Reiki, tá? Que há na doutrina espírita e há em qualquer lugar, mas que os conhecimentos, eles são trabalhados de uma forma que às vezes nós damos mais importância para algo no Reiki que não se dá na casa espírita e vice-versa. Então, no Reiki, nós temos o Byosen Reikan Ho, que é que as pessoas que ensinam Reiki chamam de escaneamento energético, mas não seria isto na realidade, mas um aumento do poder de percepção, da capacidade sensoperceptiva do praticante de Reiki, que consegue, para o espiritista talvez seja uma mediunidade de evidência, tá? Mas nós temos como poderíamos dizer assim, uma faculdade exercitada que é própria ou característica do praticante de Reiki, que é o aumento da sua sensopercepção sobre os campos energéticos, sobre os corpos sutis e também sobre o corpo físico, possibilitando assim obter, como se fosse um escaneamento, aí sim um escaneamento de imagem, a imagem do órgão ou do campo afetado. Qual é a dificuldade? Um bloqueio energético, uma obstrução no campo da apometria, porque também estudamos apometria, objetos implantados pelo astral inferior no corpo energético daquele indivíduo. Então, nós podemos obter essas imagens através dessa exercitação, mas não cabe aqui nos aprofundarmos nisso, não é o objeto do nosso tema de hoje. Então, o que nós precisamos entender é que, compreendendo bem, registrando bem os sintomas, eu vou considerar uma perspectiva anatomofisiológica de possibilidades da problemática. E, dentro das técnicas que eu aprendi, eu vou colocando essas técnicas na minha estratégia. Primeiro eu vou resolver estar com dor de cabeça. É a grande problemática, é o que incomoda mais. Primeiro, com essa técnica, eu vou tentar resolver a dor de cabeça. Depois, eu vou tentar acalmar as emoções. Depois, eu vou tentar fazer isso, com as técnicas que eu disponho, que eu aprendi. Aí sim, a técnica é válida. Novamente, a técnica não precede a metodologia, ou seja, a estratégia da terapêutica. Então, quando eu sou um especialista, enfim, neste último caso, eu terei plena convicção sobre os resultados que seguirão durante o tratamento. Eu sei que eu estou fazendo isso para obter tal resultado. E eu vou conseguir o resultado, simplesmente porque eu estudei previamente quais são as possibilidades de êxito e as possibilidades, inclusive, de êxito não pleno, para que eu possa, assim, atingir um certo resultado, mas ainda não planificado. O que eu vou fazer? Eu tenho outras possibilidades para atingir o resultado pleno. E aí eu vou trabalhando de pouco em pouco. Poderão, então, haver esses fatores inesperados. Ante tal eventualidade, inicia-se, então, uma investigação nova, baseada em nova sintomatologia. Do tipo, acabou a dor de cabeça? Acabou. Mas eu ainda tenho vertigens. Ainda tem vertigem? Restou alguma coisa daquela grande problemática que a pessoa nem percebeu, porque a dor de cabeça era tão forte que ela não se apercebeu das vertigens, porque simplesmente ela fechava os olhos, colocava a mão sobre a cabeça e só sentia a dor de cabeça e não percebia que também tinha vertigens. Restou a vertigem? Sim, restou a vertigem. Agora eu vou tratar a vertigem e vou estrategicamente, de etapa em etapa, resolvendo o problema. O trabalho realizado sempre será por etapas objetivas, com propósito bem definido. E, então, isso não é um Dorflex, também não é um paracetamol, que nós tomamos indiscriminadamente, prejudicando consequentemente, porque a medicação, como tudo, a medicação também é energia, em uma densificação energética diferente, por isso parece denso, e é denso, energia densificada, por ser energia também
tem o seu campo de vibração. E este campo de vibração afetará aquilo que nós pretendemos para resolver ou atenuar, mas também repercutirá desfavoravelmente naquilo que está equilibrado, simplesmente porque é vibração. Por isso que nós não devemos tomar medicações sem uma orientação médica. E não é porque o médico falou tome que nós não deveremos questionar. Deveremos questionar sim. E se for o caso, até pedir uma segunda opinião. Então, uma pista sobre a sintomatologia dada no exemplo que nós demos de sintomas, ansiedade, tal, uma pista seria considerar a má produção dos hormônios produzidos no cérebro. Então, dentre aquela sintomatologia que nos foi apresentada, poderíamos considerar a má produção dos hormônios produzidos no cérebro, no sistema digestivo e nas plaquetas sanguíneas. E começar a nossa estratégia metodológica trabalhando o sistema imunológico. Então, aqueles sintomas têm tudo a ver com o sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele produz através do cérebro, através dos intestinos, através do sistema sanguíneo, que envolve a medula óssea, inclusive, faz parte da produção de plaquetas, das plaquetas sanguíneas, não que seja parte do sistema sanguíneo, mas de certa forma o é. Nós podemos considerar trabalhar o sistema imunológico. Então vamos lá para entendermos melhor. Eu falei bastante hoje de tarde, estou falando agora também, então quase estou sem voz. A ausência dos chamados hormônios da felicidade, que são neurotransmissores, podem causar a sintomatologia que citamos no início. Um deles, serotonina, que é produzida no cérebro, no sistema digestivo e nas plaquetas sanguíneas. O aminoácido triptofano, presente em alimentos como banana, ovo, leite, queijo, chocolate amargo, é o principal precursor da produção de serotonina. Enfim, lembrem que nós falamos do comportamento da pessoa, dos hábitos. Às vezes a pessoa se alimenta mal, tudo isso nós devemos considerar nos registros em entrevistação de anamnese. Se alimenta mal, dorme mal, tem comportamentos inadequados que baixam a produção de serotonina. Ou seja, nós não mandamos pela simples alimentação, por um comportamento, por uma rotina saudável, nós não enviamos os elementos necessários ao cérebro, ao sistema digestivo, para que eles produzam a serotonina. Tá? Simples assim. E o outro neurotransmissor, o hormônio, é a endorfina, que é produzida pela glândula hipófise, que fica no cérebro. Aí tudo bem. Fluidoterapia para o cérebro, faz parte? Sim, faz parte. Estou errando? Não, não estou errando. Estou acertando. O pessoal falou que está com dor de cabeça? Dá-lhe fluidoterapia, fluidos magnéticos sobre a área cerebral. Vai resolver? Vai ajudar? Sim, vai ajudar. Vai resolver o problema? Provavelmente não. Por que provavelmente não? Não que as técnicas espiritistas não sejam adequadas, são muito adequadas, mas falta uma coisinha a mais. Se interessar em saber, antes de tudo, a causa, para traçar uma estratégia que não se limite ao campo cerebral, mas a todas as áreas correlacionadas, neste caso da endorfina, a própria hipófise, mas pode haver a falta de serotonina. Então, o sistema digestivo, tanto quanto o cérebro, e as plaquetas sanguíneas, que é a medula óssea e toda a sua corrente, ou seja, todo o canal de fluxo sanguíneo. Joia? Então, tá bom. Sem perguntas? Não perguntas? Maria Valdirene, Maria Dias Ruiz, boa noite. Anne Comar, boa noite. Rita, Andréia Ortiz, boa noite. Sejam bem-vindas todas, paz e luz. Então, continuando, agora sim nós entramos no tal do sistema imunológico e sua relação com os aspectos energéticos. Então, primeiro nós vamos correlacionar o sistema imunológico com os aspectos energéticos e nos aprofundar mais do meio para o final da nossa explanação na sua correlação, aspectos energéticos com a correlação do corpo físico, a parte densa que é afetada direta ou indiretamente. Nosso corpo é uma estrutura magnífica, regida por mecanismos biológicos precisos, então tudo funciona como um reloginho. Quando nós adoecemos, o que acontece? É que houve um desequilíbrio, alguma coisa parou de funcionar. E quando para de funcionar alguma coisa em algum setor da alma ou do corpo, naturalmente existe uma reação de defesa, de trabalho, em que outros setores da alma ou do corpo físico começam a se esforçar além do que é natural para compensar aquele déficit energético, que nada mais é que um desequilíbrio. Em outras palavras, há uma desarmonia entre todos os setores que deveriam trabalhar conjuntamente.
Então essa máquina magnífica, ela é muito precisa e ela precisa funcionar como um reloginho, um verdadeiro relógio suíço, que não atrasa e não adianta, é pontual. Entre esses mecanismos biológicos, há o sistema imunológico, que desempenha um papel fundamental na defesa contra doenças e na manutenção do equilíbrio interno. Daí a pergunta, mas será que somente os processos fisiológicos são responsáveis pela nossa imunidade? Enfim, estamos falando do corpo físico, funcionando, a máquina biológica funcionando como um reloginho. Ela é a única responsável pela nossa imunidade? Nós veremos mais adiante que não. Nós vamos explorar como os centros energéticos, os chakras e os plexos, mais à frente eu falo da diferença dos dois, os chakras e os plexos nervosos, influenciam diretamente o funcionamento do sistema linfático. O sistema que nós trouxemos, porque ele tem uma grande responsabilidade, talvez a maior responsabilidade, sobre a imunodefesa biológica. Consequentemente, então, eles influenciam diretamente o funcionamento do sistema linfático e, consequentemente, a nossa capacidade de defesa contra doenças. Então, trabalharemos agora o sistema linfático. Além disso, vamos entender como as emoções, gravem bem, como as emoções e o estado mental impactam na nossa imunidade. Emoções e estado mental. Só para fazer um breve arrazoado, nunca justifiquem os próprios erros. Reconheçam-se nas suas falhas, e estou falando de falhas morais, falhas no pensar, falhas no sentir, não necessariamente no agir, porque depois que o agir é a consequência da invigilância mental e moral. Por quê? Porque às vezes nós pensamos, fulano fez isso para mim e eu não deixei barato. Eu fui lá e falei mesmo. Mas, quando eu falo, entenda que eu estou produzindo energias. De qual qualidade? Energias de uma qualidade que não me favorece os empreendimentos de felicidade. Energias desequilibrantes. E até que eu consiga atingir aquela pessoa com o meu manancial de energético desequilibrante, eu, antes de tudo, que produzi, tenho essas energias em maior quantidade, fluindo por toda a minha constituição biopsíquica, ou seja, corpo, mente, emoções, campos energéticos, e depois eu projeto essas energias sobre a pessoa. De sorte que o maior prejudicado sou sempre eu, porque eu produzi, consegui projetar uma certa quantidade, mas a maior parte está no meu reservatório, já que eu sou a fonte da desequilibração. Então, quando a pessoa sair da minha presença, ela estará ressentida, mas como ela não está mais ligada à fonte, que sou eu, logo isso, com um pouco de habilidade, passará. Mas eu me demorarei muito para me colocar novamente na mesma condição malemar, ou mais ou menos equilibrada de antes. Porque, na realidade, na maior parte das vezes, nós não estamos plenos. Nós estamos mais ou menos plenos. Ou totalmente descompensados. Então é isso que nós temos que entender, que nos afeta também o sistema imunológico e aos pouquinhos vai prejudicando a nível molecular todas as células que compõem os órgãos e os órgãos que compõem os sistemas. Ou seja, uma reação em cadeia que colapsa todo o mecanismo biológico, aos pouquinhos. Não é de uma vez, de uma hora para outra. Quando eu tenho um AVC ou um infarto, é porque o processo já veio de longa data. Tudo bem? Então vamos lá. Uma ilustração que nós colocamos aqui, para que nós possamos entender a anatomia e a fisiologia do sistema imunológico. Então, aqui nós temos o baço, o timo e a medula óssea, evidenciados através de um círculo vermelho, para que nós saibamos que eles são os protagonistas deste sistema imunológico. Então, o sistema linfático, ele seriam como veias e artérias, que eles escolhem os líquidos intersticiais, ou seja, aquele resíduo de plasma sanguíneo que está eivado ou cheio de bactéria, de outros elementos impuros, e ele faz um trabalho de purificação destes elementos que não conseguem ir para a corrente sanguínea, e se fossem, também prejudicariam a nossa saúde, já que a corrente sanguínea manda o elemento sanguíneo para todo o corpo. Então nós estaríamos cheios de erupções cutâneas, por exemplo, cheios de feridas no corpo, se não houvesse o bom funcionamento do sistema sanguíneo. Então ele pega esse líquido intersticial e faz a purificação dele. Então o baço tem um trabalho nisso, a medula óssea faz outro trabalho, o timo faz outro trabalho. E nós colocamos aqui também, este ducto que capta e leva é chamado de rede linfática, que também perpassa todo o nosso corpo. E na rede linfática existem o gânglio linfático, tá?
que são também chamados, conhecidos como linfonodos. Os gânglios linfáticos são os entroncamentos, digamos assim, dessas redes, e que formam que são os gânglios. E esses gânglios também estão onde nós temos os nossos plexos. E os plexos são são aqueles elementos que têm correspondência com os chakras da matriz espiritual, ou seja, do corpo espiritual que nós temos. Então, só para entender isso, os chakras, que são inumeráveis, eles têm ligações diretas com os gânglios ou com os plexos do corpo físico. E, portanto, toda a energia que eles acumulam, eles distribuem para esses plexos, que fazem o trabalho de repassar para o corpo físico. Então, novamente, sistema linfático é uma rede linfática. Essa rede linfática tem nas suas junções os plexos ou gânglios ou linfonodos, e neste sistema tem 3 protagonistas aqui: o baço, o timo e a medula óssea, que nós entenderemos a ação de cada um, a importância de cada um nesse sistema. Então, qual que é a função do baço? Então, o baço é este órgão que está aqui do lado esquerdo do nosso corpo. O baço, também conhecido em inglês por spleen, por isso chamado nessa região, quando nos referimos aos chakras, de chakra esplênico, por causa do nome do baço em inglês, que é spleen. O baço é um órgão fundamental do sistema imunológico e circulatório. Suas principais funções incluem filtragem do sangue, removendo células sanguíneas velhas ou danificadas, a produção de linfócitos e anticorpos para que atuem na defesa imunológica. E também a terceira função do baço é armazenamento de sangue, reserva de glóbulos vermelhos e plaquetas. Tudo a ver com a questão do cansaço. Quem estiver com este órgão com problemas sentirá um dos sintomas que nós relatamos lá em cima, ou que nós colocamos como exemplo, que é o cansaço, a fadiga. Outra função, a quarta função do baço, é reciclagem do ferro. Ele recupera ferro da hemoglobina das células destruídas. Então, a célula entrou em falência, ele não desperdiça, ele vai lá e se aproveita do ferro para utilizar no processo imunológico. Qual é a localização do baço? Como nós já dissemos, ele está abaixo das costelas do lado esquerdo do corpo. Então, está em laranja, aqui do lado esquerdo da nossa ilustração. Falamos da função do baço do ponto de vista anatomofisiológico. Agora falaremos da função do baço do ponto de vista energético, ou seja, a energia do corpo. Ele é responsável pela vitalidade, pelo equilíbrio das emoções e assimilação de energias. Então, quando nós falamos na nossa sintomatologia de desânimo, que nós poderemos até dizer, a pessoa está cansada, por isso que está desanimada. Não, o baço também é responsável pelas emoções. Então, nós poderemos estar desanimados por causa de algum problema de má funcionabilidade deste órgão, no campo das emoções. Quanto aos desequilíbrios, olhem só o que nós temos aqui. Desequilíbrios relacionados ao mau funcionamento do baço. Cansaço, baixa imunidade, dificuldades emocionais e falta de vitalidade. Tá? Podemos, às vezes, o que eu estou falando não é regra, mas acontece em todos os setores. Nós temos os médicos generalistas, os clínicos gerais, e temos os especialistas. Então, num templo religioso, no espiritismo, por exemplo, alguns podem deduzir, é um problema espiritual, está cansado, baixa imunidade, tal, não é espiritual. E taca a técnica da desobsessão no indivíduo e percebe que não resolve. Se apresentarão na técnica da desobsessão alguns espíritos que estarão jungidos a este indivíduo, porque temos-los a todo tempo junto a nós, e qualquer brecha que nós damos, eles influenciam nas nossas vidas. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, foi uma pergunta de Kardec, quando disse os espíritos influenciam em nossa vida, e a resposta do espírito que foi inquirido mais do que imagineis. De ordinário, ou seja, normalmente, são eles que vos dirigem. Quem? Os obsessores? Não necessariamente. Aqueles os quais se reconhecem ou se identificam com as nossas disposições psíquicas. Se somos positivos, pensamos no bem, pensamos no amor, não haverão espíritos de baixo padrão vibratório tentando nos influenciar. Poderão tentar, mas não conseguirão, porque é da lei da física. Estaremos num campo vibratório de difícil conexão com eles. Mas
Em contrapartida, estaremos mais próximos de espíritos mais elevados. A recíproca também é verdadeira. Se for o inverso, se estivermos cedendo às dificuldades da vida, ao desânimo, às provocações alheias, nós nos associaremos com outros, não com os mais elevados. Então, mais uma vez, a técnica desobsessiva, a desobsessão é uma técnica, mas ela sem um método adequado de investigação, ela não funciona muito bem. Eu disse não funciona muito bem, eu não disse que não funciona. Então, aqueles que eventualmente estiverem próximos de nós, se for um problema obsessivo ou espiritual obsessivo, sim, a técnica vai ajudar bastante ou na totalidade. Mas se não for, vai ajudar um pouco, porque o meu problema estava lá no sistema imunológico, começando no baço. Certo? Em algumas tradições esotéricas, quando nós falamos de esoterismo, estamos falando justamente de fontes filosóficas e de saberes que tentam, de conhecimento e saber, que tentam explicar a vida na sua integralidade. Então, o esoterismo é isso, é tentar compreender a vida por um aspecto muito mais amplo do que os nossos órgãos sensoriais do corpo conseguem perceber. Além da visão, além do paladar, além do tato, além do olfato, muito mais amplo. Então, por isso que filósofos são esotéricos, e esotéricos são filósofos, e assim sucessivamente. Então, algumas tradições esotéricas e de cura energética, em algumas tradições esotéricas e de cura energética, o baço também é visto como um ponto de captação e distribuição de prana. O que é prana? O prana é a energia vital. Tá? É a energia vital. Não é o fluido cósmico universal que os espiritistas falam, propriamente dito, mas é uma derivação do fluido cósmico universal, uma vez que ele entra em contato com o magnetismo do planeta e se mescla com os elementos planetários, para nos servirem deste ponto de apoio, de equilíbrio e de vitalidade. Então, tudo que nós temos de alimentação espiritual, e também repercute no físico, é o prana, que é captado pelo derredor, que está em todo o espaço, e também a energia telúrica, que mencionamos no nosso último encontro, que é o magnetismo e o calor do próprio planeta, de forma bem resumida seria isso, de forma sintética. Tudo bem? Então, o baço, para os esotéricos, é um ponto de captação, é por onde nós captamos esta energia vital, ou o prana. Agora nós vamos para a função do timo. O timo, que já não é mais um órgão, e sim uma glândula, ele, para muita gente, ele não tem função nenhuma. Para algumas pessoas, se você perguntar, e o timo? Está lá no sistema endócrino. Talvez o próprio endocrinologista diga, não serve para nada. Mas para nós ele serve para muita coisa, porque nós entendemos que Deus é a inteligência suprema. Então, nada que ele crie, haverá de existir sem um propósito. Tudo tem um propósito. E aqui, para que nós possamos entender, o timo, portanto, é essa glândula do sistema endócrino, essencial para o sistema imunológico e energético do corpo. Então, o timo, nós também circundamos aqui em vermelho, aqui tem o timo, certo? Que faz parte deste sistema imunológico e trabalha junto com o sistema linfático. As principais funções do timo: maturação dos linfócitos T, responsáveis pela defesa contra vírus, bactérias e células anormais. Ou seja, ele é alguma coisa, ele não está lá à toa. Então, ele é responsável pela maturação dos linfócitos T, e estes são responsáveis pela defesa contra vírus, bactérias e células anormais. Se nós temos uma doença degenerativa, nós podemos considerar que o timo não está realizando a sua função adequadamente. O outro aspecto do timo, ou outra função, é a regulação do sistema imunológico. Ele atua no reconhecimento de células próprias e invasoras. Então, ele sabe qual que é a célula que está saudável, boa, e sabe qual é a célula que está invasora. Invasora que nós queremos dizer doente, tá? Porque se está no nosso corpo, a nossa célula é doente. A outra função é a produção de hormônios imunomoduladores, como a timosina, que estimula a resposta imunológica. E, por fim, eu acho que esta é a última função, a ativação da resposta imune adaptativa. Enfim, ele ensina o corpo a reagir contra os patógenos. O que são os patógenos? Os vírus, tá? As bactérias. Então, ele vai ensinando o corpo a reagir.
entrou o vírus da Covid aqui. Então, ó, rapidamente, ó, o que você tem que fazer, célula tal, você vai se converter numa célula de qualidade X e já vai repassando para outra, vai se multiplicando. Então, ele ensina o corpo. É assim que nós conseguimos os antígenos, as vacinas, como que chama? Os soros que nós utilizamos é desta forma. Pela produção, é extraído da parte sanguínea, eu creio que seja da parte das próprias plaquetas, é extraído esse soro que serve para soro antiofídico, contra picada de cobra, o soro para picada de escorpião e assim sucessivamente. E é assim que o nosso sistema imunológico vai funcionando, vai aprendendo. Então, essa é uma das funções, o sensei, digamos assim, do corpo é o timo. Qual que é o chakra que está relacionado ao timo? Então, nós estamos falando de chakra. Chakra são os acumuladores e distribuidores de energia que estão na contraparte do corpo físico, que é o corpo espiritual, também chamado alma. Tá? É aquilo que nós vemos que não é o espírito, e sim é uma roupagem sutil que o espírito utiliza para conseguir se conectar com o corpo físico, porque ele não conseguiria se conectar diretamente. Então ele precisa de um correspondente similar para ter uma mão espiritual e a mão do corpo físico, um pé espiritual e um pé do corpo físico para agir, para que o espírito haja como se fosse um manipulador de marionete junto ao corpo. Tá? Então, o chakra está na parte espiritual, ou na alma, ou no corpo espiritual, como ficar melhor para vocês entenderem. O timo está ligado no chakra cardíaco, tá? Então o timo está nessa região que nós mostramos aqui, tá? Bem no centro do peito, e esse chakra cardíaco é o órgão que governa o amor, a compaixão e o equilíbrio emocional. Lembra que falamos de problemas emocionais na nossa sintomatologia? Então o timo é um dos responsáveis. Então vocês já estão entendendo o caminho. Né? Cansaço, tal, baço, falta de amor, falta de equilíbrio emocional, compaixão, timo. Então, são os setores que nós vamos considerar no nosso método, na nossa estratégia para o tratamento. Daí só falta escolher qual seria a técnica a ser aplicada para tratar cada um desses setores que está dentro da nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia? Para resolver esses problemas, entendemos os sintomas, estamos entendendo quais são os órgãos do corpo físico que estão relacionados a eles, e, portanto, nós vamos tratar estrategicamente cada um desses setores que compõem o sistema imunológico dentro do sistema linfático. Correto? A localização, como nós já mostramos aqui, está atrás do osso externo, tá? Atrás do osso externo, que é justamente esse último ossinho que nós temos aqui na costela, que é essa região, a armadura dos pulmões, que protege o pulmão. Então, o osso externo está, esse último ossinho aqui, de cima para baixo, é o osso externo, tá? Qual é a função energética do timo? É a expansão do amor, fortalecimento da imunidade. Opa, entrou alguma coisa aqui na minha frente. A expansão do amor, fortalecimento da imunidade e conexão com sentimentos elevados. Então, tudo isso é função do timo. Quais são os desequilíbrios? Para nós vermos se está lá dentro do nosso rol de sintomatologia que registramos na nossa ficha de anamnese, quais são os desequilíbrios causados quais são os desequilíbrios causados quando o timo não está exercendo suas funções adequadamente? É a baixa imunidade, o estresse, a ansiedade, dificuldade em dar e receber amor. Pois bem, tudo aquilo, né, ou algumas das coisas que estão lá nas sintomatologias que eu perguntei para vocês no começo. Se alguém chegar para vocês e falar, estou com baixa imunidade, me resfrio fácil, fico com dores, fico ansioso, tenho dificuldade, o que vocês farão? Tá? Sem entender todo esse passo a passo, nós não conseguimos responder. Aline Torres, boa noite, no Instagram, Marli, Reinaldo dos Santos, boa noite, Alane Carvalho, boa noite, paz e luz para todas vocês, Aparecida de Andrade Freitas, Alcione Diniz, Rita, Andréia Ortiz, eu acho que os demais eu já cumprimentei, aqui no Facebook nós não temos muita gente, só continuamos com a Mara, e continuamos então conversando, já falamos do baço, falamos do timo, agora nós vamos falar da medula óssea, e é o nosso último, que não é um órgão, não é uma glândula, e a medula óssea, de certa forma, ela faz parte do nosso sistema sanguíneo, porque ela é que produz os elementos intraósseos que compõem grande parte do nosso sangue. Então, qual é a função da medula óssea? É um tecido esponjoso, localizado dentro dos ossos, essencial para a produção de células sanguíneas e a manutenção do sistema imunológico. Tá? Já ouviram falar
do câncer dentro do sistema sanguíneo, que até esqueci o nome desse tipo de câncer aí, tá? Mas vocês devem saber do que eu estou falando. A consideração, além da quimioterapia e outros tratamentos invasivos e ou radicais, seria, dentro das terapêuticas ou das terapias integrativas e complementares, o Reiki, por exemplo. Por quê? O Reiki faz parte das práticas integrativas e complementares reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e adotado pelo SUS como uma terapia complementar justamente para esses problemas, cânceres, onde os médicos conseguem, de forma mais agressiva e invasiva, retardar o processo do câncer, às vezes chegar na cura, ou seja, pela extirpação do órgão, ou seja, pelo recuo da doença, mas que o campo emocional do indivíduo fica muito abalado. A ansiedade, a depressão, todos esses aspectos que são regidos pelo campo psíquico ou psicoemocional precisam de uma complementação. E o Reiki age como um importante coadjuvante, na realidade, para estes casos, ele é o protagonista para melhorar o estado da alma. E melhorando o estado da alma, a recuperação se faz efetiva junto com a terapêutica médica. Tá? Então, é bastante importante entendermos a função da medula óssea. Quais são as funções da medula óssea, portanto? Produção de células sanguíneas, hematopoiese, glóbulos vermelhos, oxigenação. Tá? Então, as células sanguíneas são a hematopoiese. Os glóbulos vermelhos servem à oxigenação. Os glóbulos brancos servem para defesa e as plaquetas para coagulação. Então, a medula óssea faz toda essa produção dessas células sanguíneas. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. A outra função, renovação e regeneração celular. Olha a importância. Se nós cortamos e a nossa medula óssea não estiver fazendo a função dela, nós não cicatrizamos. Essa renovação celular corresponde à manutenção e o equilíbrio da circulação sanguínea. A outra função é suporte ao sistema imunológico. Qual é o suporte? É a produção de linfócitos B e T. 2 tipos. Produção de linfócitos B e T, que são essenciais para a defesa do organismo. Aí a conexão dele com o sistema linfático. Tá? Armazenamentos, a última função, última ou penúltima, armazenamento de células-tronco, que estão utilizadas hoje em dia pela medicina para curas em geral. E essas células-tronco, portanto, são fundamentais para a regeneração de tecidos e órgãos. Qual que é o chakra que está relacionado à medula óssea? Chakra, novamente, estão situados no campo energético do espírito, ou seja, na alma, no corpo energético. Então, o chakra que está lá no corpo energético da medula óssea, ele é o chakra básico, tá? Ele é o chakra básico. Então, a medula está ligada ao chakra básico, que governa a vitalidade e a estabilidade, também a sustentação do corpo físico, estabilidade e sustentação do corpo físico. Qual é o chakra básico? Chamamos em Reiki de chakra raiz, outros chamam de chakra fundamental. É aquele chakra que está na região do ossinho, do último osso da coluna vertebral. É o último, é o rabinho, né? Aquele rabinho chamado de cóccix também. Então, está naquela região. Este é responsável por obter a energia telúrica, a energia da Terra, para dar a estabilidade para o veículo biológico. Então, da estabilidade se compõe junto com o prana e mesclada. Energia telúrica e energia prânica fazem com que nós consigamos a vitalidade, a ambientação no planeta Terra. Sem recebermos o prana, sem recebermos a energia telúrica, basicamente nossas células se deteriorariam como se nós fôssemos uma geleia, né? Derretendo, coloca uma geleia no sol, nesse solzinho gostoso que nós estamos tendo nesse começo de ano, e ela viraria água. Então seria isso que nós seríamos sem essa estabilidade da energia chamada prana e da energia telúrica. Tudo bem? Então, nós já mostramos onde está a medula óssea, né? Está dentro de todos os nossos ossos. A medula é o que nós, para aqueles que são carnívoros, não é o meu caso, que compramos o osso do boi e chamamos de tutano do boi. É aquele miolinho que tem lá dentro.
A localização, já falamos, a função energética é força vital. Enraizamento, quando falamos em enraizamento, é justamente dessa absorção da energia telúrica. Enraizamento, né? O nome já é autoexplicativo. Nos posiciona junto à Terra, nos dá equilíbrio, estabilidade. Então, força vital ajuda na força vital junto com prana. Enraizamento nos dá estabilidade junto com a energia telúrica. Segurança e resistência física. Quais são os desequilíbrios? Para ver se tem alguma coisa que a medula óssea, em não funcionando bem, favorece para constatarmos, para identificarmos os sintomas antes esposados lá no começo dos slides. Então, os desequilíbrios são cansaço extremo, baixa imunidade, insegurança, desmotivação e fragilidade óssea. A fragilidade óssea também não tem como não correlacionar. Então, nós vimos que muita coisa que tem aqui não se resume em tratar a cabeça e tratar o coração, se resume em outros fatores dentro do sistema imunológico. E para encerrarmos o nosso encontro, já que nós já temos aqui 1h12, e eu pretendo encerrar estourando em 1h30, mas nós não chegaremos lá, eu gostaria de reforçar o que nós falamos na semana passada. Na semana passada, eu falei do toque terapêutico, que ele, para o praticante de Reiki, não é recomendável, não que não seja recomendável, mas não é primordial. Nós podemos fazer toda uma gama de estratégias, ou seja, de aplicação de métodos com técnicas muito bem estudadas dentro dos nossos métodos para o tratamento do companheiro. Todavia, eu disse lá na semana passada que em alguns casos o toque terapêutico seria necessário. Eu recomendei que antes de iniciar o toque terapêutico, que qualquer terapeuta, com exceção daqueles que fazem reflexologia, do massoterapeuta, porque a natureza da terapia em si exige o toque, mas para os demais que não se exige o toque, deveria ter o seguinte cuidado. Eu tenho que tocar, e eu vou mencionar neste caso por que nós temos que tocar. Eu tenho que tocar, então primeiro eu converso com o meu consulente, com o meu cliente, e digo, olha, o seu problema, conforme nós estamos avançando, está no sistema imunológico. O sistema imunológico tem uma correlação entre a parte espiritual ou energética e a parte física, que é o sistema linfático, que tem os linfonodos ou gânglios, onde se encontram os plexos que se conectam com chakras na contraparte espiritual. Portanto, será necessário que nós façamos uma série de qual é o nome adequado? Estimulação mecânica, que é o toque, também chamado de massagens, para que nós, nessa estimulação, façamos com que os plexos recebam melhor a energia Reiki, tá? A energia do Reiki. Tudo bem para você? No nosso termo, aqui, sempre o terapeuta tem um termo na ficha de anamnese, no nosso termo tem essa condição de que, em alguns casos, nós precisaríamos fazer o toque com o consentimento prévio. Então, essa observação não implica em consentimento prévio. O consentimento será a partir do momento que você conversar com a pessoa e a pessoa consentindo, você continua explicando. Em caso de mulheres, eu não tocaria o seu seio, existe uma glândula chamada timo, que está aqui no osso externo, eu não vou fazer o toque, se eu for homem, tá? Mas se eu for mulher também pergunto, posso tocar? Se a pessoa falar, pode tocar nessa região, é lógico que eu não toco nem para a esquerda, nem para a direita, onde estão os seios da mulher. E também não espalmo minha mão sobre aquela localização. Eu uso essa parte mais carnuda da mão para fazer o massageamento, que não é passar a mão, percorrer por todo o corpo, como um massoterapeuta, um massagista, e sim pressionar e friccionar e, ao mesmo tempo, projetar as energias do Reiki, tá? Através da minha mão, as energias não estão na minha mão, elas só passam pela minha mão como se fosse uma ferramenta, um apêndice do meu fluxo de energia para onde eu vou direcionar, e fazendo essa estimulação, que não deverá passar de 1 minuto, tá? Não deverá passar de 1 minuto, nas partes mais sensíveis e delicadas, nas partes íntimas, né? Ou próximo, não é no seio, é no osso externo, aqui no meio, tá? Que eu vou massagear novamente, com o consentimento da pessoa. A pessoa falar, tudo bem, daí eu vou fazer este toque terapêutico. Quando? A partir do momento que a pessoa falou, tudo bem? Não. Eu convido a pessoa para, numa próxima sessão, agindo a próxima sessão, se possível, trazer um acompanhante para ficar sentadinho lá do lado. Uma pessoa com quem ela tenha confiança. Pai, mãe, esposo, esposa, talvez um irmão
um parente próximo, na impossibilidade destes que moram, que residem ou que sejam mais íntimos dela. Tudo bem? Então, a correlação dos chakras e plexos indicam que, se eu não desobstruir o plexo, que é uma massa densificada, está no corpo físico, se eu não desobstruir com um estímulo mecânico proporcional, ou seja, corpo com corpo, o meu corpo com o corpo, talvez eu não consiga, só com as energias, fazer com que esse chakra, que está anterior, na parte anterior, antes do plexo, consiga receber e distribuir esta energia para o plexo. Eu posso, somente com a projeção de energia, desimantar qualquer bloqueio do chakra, corrigir as deficiências anatômicas do chakra. Porém, a energia não vai fluir para o plexo. Poderá fluir, mas o plexo não se tornará receptivo, porque ele está com algum problema. Tá? E eu preciso corrigir esse problema por uma estimulação táctil ou mecânica. Tudo bem? Então, eu creio que esta parte complemente a semana passada. Se não assistiram da semana passada, está nesta mesma página, Vida Desperta com Reiki, basta procurarem, que eu falei sobre o toque terapêutico, ou no YouTube, que eu peguei o vídeo, joguei lá no YouTube também, com o título, pelo menos na capa, escrito toque terapêutico. Prosseguindo para o final, nós vemos isso que eu falei aqui agora. Então, nós temos no chamado perispírito, que o perispírito pode ser chamado de alma, pode ser chamado do que for, porque são várias camadas energéticas, e para fins didáticos essas camadas foram definidas como uma única massa energética chamada perispírito, que é a roupagem do espírito. Essa primeira imagem se refere ou faz alusão ao perispírito, onde nós vemos aqui, aqui. Estas marcações são os chakras que estão no perispírito. E quando chega numa outra camada, em espiritismo nós dividimos a alma em duas camadas apenas, em perispírito e duplo etérico. Em uma outra camada nós encontramos aqui os chakras correspondentes na camada do duplo etérico. Então, camada perispiritual, que aqui nessa ilustração colocaram centros de força. Centros de força e chakras é a mesma coisa, tá? É a única ilustração que eu achei, mas centros de força e chakra é uma mesma coisa que estão nos corpos sutis, nessa parte do perispírito e nessa parte no duplo etérico. Então, aqui são os mesmos vórtices acumuladores de energia, os mesmos chakras que têm os seus correspondentes em passagem energética para o duplo etérico. E, em última instância, esta energia chegará para o corpo físico, que terá não mais chakras, mas aqueles gânglios, os linfonodos, que serão os plexos do corpo físico, que estarão ligados em cada um dos chakras das camadas sutis, dos corpos energéticos. Tá? Então, quando eu chego no corpo físico, se eu quero fazer com que ele, neste caso nosso, tá? E poderá ser em outros casos, mas desde que estude a estratégia a ser aplicada, entendendo qual é a problemática, a causa do problema ou a possível causa do problema. E depois nós vamos de etapa em etapa, resolvendo algumas questões, percebendo outras e complementando aquelas que ainda não ficaram bem ajustadas. Porque nós entendemos as possíveis causas, estamos trabalhando estrategicamente, usando técnicas que nós já conhecemos e são validadas para um bom resultado daquela problemática. Então, neste caso, eu massageio, tá? O toque terapêutico, massagem não, mas eu estimulo com o toque terapêutico os plexos que estão espalhados em todos os lugares. Nós vemos aqui uma grande ramificação, que são os plexos do corpo físico. Tá? Então, neste caso de problemas no sistema imune, sistema linfático, mais timo, medula óssea e baço, vale a pena tanto o toque terapêutico no baço, no timo, e no caso da medula óssea, como eu farei? Eu farei a estimulação no corpo todo. Depois dos pontos específicos baço e timo, eu farei uma verdadeira, aí sim, uma verdadeira massagem terapêutica no corpo, na parte desde a nuca até e sempre nessa parte do tronco, tá? Desde a nuca até a região lombar e depois pulando, obviamente, os glúteos e a região genital, pulando essa parte na região das coxas até o tornozelo. Se consentido, porque no nosso consentimento eu vou perguntar onde a pessoa se sentiria desconfortável em ser tocada. E ela vai falar o seguinte, ó, se for nas costas, tudo bem,
Obviamente, nos glúteos não, né? Obviamente, não precisa nem perguntar, mas nas coxas nem pensar. Por exemplo, às vezes a pessoa tem outros traumas que, ganhando confiança, à medida que avança o processo terapêutico, provavelmente ela se abrirá conosco e exporá os traumas que ela tem e não sabe, muitas vezes, nem quando começaram. Problemas emocionais de difícil solução. E aí nós entraremos com outras técnicas em o Reiki, e estas técnicas estão no nível 2 para frente. Tudo bem? Perguntas? Nenhuma pergunta? Nem no Facebook. Isso significa que vocês já sabiam tudo isso que eu estou a transmitir agora, então eu fico satisfeito. Não haverão dúvidas mesmo. E nós, portanto, convidamos vocês para, quem não nos segue no Instagram, está no Instagram, seguir o nosso perfil Escola da Vida Maior, dar uma curtida nesse nosso vídeo, nessa nossa live, ou mesmo para o Facebook, passar a nos seguir na página Vida Desperta com Reiki, também na página Escola da Vida Maior. E convidamos vocês para entrarem também na nossa comunidade no WhatsApp, e a comunidade é algo bastante especial, porque temos alguns grupos específicos, um grupo só de network, de terapias integrativas, um grupo de dúvidas só de espiritismo, temos um grupo de estudos também todas as segundas-feiras às 20h30. E essa comunidade, se você não quiser entrar em grupo nenhum, fique só na comunidade para pelo menos receber avisos, informações úteis sobre as nossas lives, receberem conteúdos como este, se gostaram deste conteúdo, e outros sobre vários outros assuntos, e também para que vocês possam, dentro daquilo que nós postarmos, fazerem a contrapartida, tirando dúvidas sobre aquilo específico, porque no grupo de avisos vocês não conseguirão interagir. Quem quiser interagir tem que escolher um dos grupos que estão lá dentro da comunidade. Então, network de terapias integrativas, o grupo de estudo, dúvidas sobre espiritismo. Então, são esses 3 segmentos. Para entrarem na comunidade, aqueles que estão no Instagram, lá no perfil da bio do Instagram, tem um link lá, Escola da Vida Maior /comunidade. É só clicar lá e já estarão dentro da comunidade, tá? Para aqueles que estão nos vendo aqui no Facebook, também eu devo ter deixado na descrição desse vídeo também um link para entrarem na comunidade. Eu espero que este nosso encontro tenha ajudado a abrir um pouco mais a mente de vocês sobre os processos de cura. Não serve apenas para os terapeutas, serve também para você cuidar da sua própria saúde, entender o que está acontecendo com você e poder argumentar melhor com o seu médico ou com o seu terapeuta, seja qual for a qualificação do seu curador, médico ou terapeuta, e dizer a ele exatamente o que você está sentindo, não se sentir perdido, com dificuldades de entendimento, tá? Então, estou chateado, estou entristecido, tal, o problema talvez não seja da cabeça, seja do sistema imunológico. E aí nós vamos propondo, trabalhando em parceria com o nosso curador, para que em parceria, sim, nós consigamos a cura. Eu agradeço a participação de todos, tenham uma boa vida, até a próxima. Namastê.